Olá, pessoal. Eu me chamo Tiago Rodrigues e hoje estamos começando mais uma entrevista para o Avalie e Realize, que é a mostra de profissões que tem como propósito mostrar e contar um pouco a experiência de muitos profissionais em vários ramos de atuação, para que você se inspire, para que você talvez se encontre profissionalmente e também trilhe um caminho profissional aí dentro daquilo que a gente vai aprender aqui. Hoje nós estamos recebendo a Maria Lúcia, que é muito conhecida por Lúcia pelos familiares, mas profissionalmente é conhecida como Malu. Seja muito bem-vinda, tá? Fique muito à vontade no nosso meio. Ela que é experiente na área de hotelaria, onde já trabalhou em diversas funções, e hoje é graduada, né, no curso de turismo, e vai nos explicar um pouquinho sobre a sua trajetória na área da hotelaria. Maria Lúcia, sinta-se à vontade, tá? Obrigado aí por aceitar o convite, né? É uma honra te receber. Eu tenho certeza que a sua experiência, um pouquinho do que você vai passar para a gente, vai ajudar muito as pessoas que hoje talvez estejam buscando atuar ou na área ou até mesmo profissionalmente em qualquer outra área. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para quem não te conhece. Olá, Tiago. Obrigada pelo convite mais uma vez. Fico bem honrada de poder falar um pouco, né, sobre a minha experiência, sobre a minha profissão. Então, meu nome é Maria Lúcia, os familiares chamam de Lúcia, mas no meio profissional ali acaba sendo Malu, né? Eu nasci em Sergipe, no Nordeste, mas eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 2 anos de idade, então eu tenho zero sotaque do Nordeste, muito pelo contrário, é um sotaque bem carioca. E aí, atualmente, eu moro na capital mesmo do Rio de Janeiro, né? Então, eu estudei turismo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Estou ali no processo de finalzinho de conclusão. E trabalhei muito na parte da hotelaria, mas também já tive passagens por agência de viagens e atualmente numa administradora de hotéis, né? Legal, bacana. Sinta-se à vontade, tá? A gente vai hoje falar um pouquinho, né, da sua experiência no ramo da hotelaria, falar um pouquinho sobre a sua formação em turismo. Eu já queria começar perguntando para você, né, como é que você teve essa sua escolha, né, para trabalhar na área da hotelaria, e como é que foi a sua identificação, né, com essa área? Então, eu escolhi já mais próximo ali do final do ensino médio, já tinha uma ideia mais ou menos do que eu queria. E aí, eu acho que como muitos hoteleiros e turismólogos, sempre inicia com aquela coisa do, eu gosto de viajar, né? Eu quero conhecer o mundo, logo vou estudar turismo. E juntando ali a parte de comunicação, de criatividade e realmente essa curiosidade por conhecer outras culturas, outros destinos, eu entendi que a faculdade que faria sentido para mim era a faculdade de turismo mesmo, e aí, por Sim. isso, eu prestei o vestibular. Tinha as outras opções, aquela coisa do segundo, terceira, quarta opção, mas a primeira sempre foi turismo, até mesmo no teste vocacional que eu fiz durante o ensino médio, que deu que a profissão número 1 seria algo na área de turismo, e foi o que eu escolhi mesmo. Legal. A gente aqui, Malu, a gente tem como objetivo alcançar os jovens, né? E eu queria saber de você, quando você era adolescente, né? Qual era o seu nível de autoconhecimento, percepção da sua vocação, das suas habilidades? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente é tudo muito intrínseco, né? Então, assim, a gente não tem uma ideia da real capacidade que a gente tem. Então, assim, eu acho que são as pequenas coisas do dia a dia que vão traçar a sua vida adulta, mesmo que você não perceba, né? Então, é um hobby que você tenha, é um gosto a mais por uma determinada atividade ou por uma área de conhecimento. Eu, por exemplo, sempre fui péssima nas áreas exatas. Então, eu sabia que algumas profissões não cabiam a mim, justamente porque eu não tinha muita aptidão. Então, eu tirava notas boas, notas para passar, mas não era algo que eu gostava, que eu me identificava, né? Então, aquela parte de humanas, história, geografia, eram coisas que me cativavam mais e que ali no final do ensino médio, que a gente já vai aquela coisa do vestibular, o que eu vou fazer na minha vida, qual faculdade eu vou cursar, né? Foram coisas que eu parei, observei, que fazia sentido para mim naquele momento, enquanto adolescente, né? E que poderia sim ser algo prazeroso para minha vida adulta e que eu pudesse dedicar para estudos, enfim, e traçar uma experiência sólida numa área que fizesse sentido para mim, e não só porque, sei lá, uma profissão que está na moda, digamos assim, ou que é mais prestigiada ou não, Sim. sabe? Então, eu levei em consideração isso, meus gostos pessoais, que fazia sentido e que me dava prazer, né? É legal você falar sobre isso, né? Porque
de fato, a adolescência, a juventude, ela tem muito disso, né? De a gente não ter algo bem definido, mas algo que você falou que é interessante. A gente sempre vai dando pintas, né, daquilo que a gente se identifica mais, né? Por exemplo, você já não gostava de exatas, não é isso? Exato. E aí aquilo ali já é um sinal, e aí a gente precisa ter essa percepção aos poucos, né? A maturidade vai vindo e a gente vai ligando uma coisa com a outra. É interessante isso. Mas como é que são as possibilidades de atuação do profissional em hotelaria? As possibilidades são diversas, né? Então, assim, a hotelaria, apesar de vir ali da questão do hotel propriamente, né? A nomenclatura, você tem uma gama de meios de hospedagens que você pode e deve atuar, e dentro desse meio de hospedagem tem diversos setores, né? Então, a Sim. gente vai desde setores administrativos, como financeiro, comercial, marketing, e setores operacionais, como recepção, governança, restaurante, departamento de eventos. Então, é uma gama muito grande de possibilidades que você pode escolher dentro da própria hotelaria. Hoje a gente tem turismólogos hoteleiros de formação, mas que acabam complementando a formação com pós, mestrado, em outras áreas. Então, vai fazer RH, vai fazer marketing, vai fazer alimentos e bebidas, governança. Então, é uma área muito ampla. Aí volto a dizer, é muito do que faz sentido e você se identifica pessoalmente, né? E aí escolher um segmento ali que você vai se encaixar e vai fazer muito bem, algo que seja prazeroso para você. Ou seja, é uma área que existe diversidade né, de funções, de Sim, atuações, e aí existe a questão daquilo que você talvez tenha mais vocação, tenha mais habilidade para atuar, né? Legal, exatamente isso. legal, legal. E existe um curso específico, né, para trabalhar com hotelaria? Hoje a gente tem a faculdade, né, de hotelaria propriamente. Algumas faculdades têm esse curso de hotelaria dedicado. E a gente também tem o curso de turismo, né? Normalmente os cursos de hotelaria são realmente mais focados ali para o ambiente do hotel, do meio de hospedagem, né? E os Sim. cursos de turismo abordam também esse tema, porém de uma maneira mais ampla e trazendo um pouco uma gama até maior do que o hotel para o turismólogo, né? Então tem questão de planejamento do turismo, tem de agenciamento, enfim. Mas ambos os cursos abordam de maneiras diferentes todos os assuntos que englobam ali, né, o mercado turístico como um todo. Então, assim, tem esses cursos de nível superior, tem os cursos de nível técnico também, né? Então, você pode fazer o técnico em turismo e atuar nesses segmentos, ou vocês pode também estar realizando cursos profissionalizantes numa área específica. Então, hoje a gente tem muitas pessoas entrando no mercado do turismo em níveis mais baixos, mais operacionais, fazendo algum curso profissionalizante, uma instituição como um SESC, um SENAC, um SEBRAE, algo nesse sentido, né? E aí depois vão crescendo dentro da hotelaria, dentro ali dos meios de hospedagem, e alcançando outros patamares, ou até mesmo começa no departamento, se identifica com outro, faz essa migração e vai ali vai ali caminhando mesmo, né, traçando uma trajetória profissional dentro do turismo e da hotelaria. Talvez até se adaptando, né? Às vezes chega desenvolvendo uma função, mas aí lá dentro acaba se identificando com outra. Estou errado, talvez? É exatamente isso. Eu, por exemplo, comecei na hotelaria Uhum. estagiária em reservas, que era um departamento mais operacional, né, que era operacional barra administrativo, e aí como era ligado ao departamento de recepção, então tinha alguns momentos de pico de check-in, check-out que eu tinha que auxiliar, e aí acabei migrando ao longo da minha carreira para o departamento comercial, que já era uma Uhum. questão mais ali, né, do trato, de fechar contratos, de Sim. relacionamento, menos operacional. Então, você vai migrando nos departamentos conforme você falou, você vai se identificando com a área. Oportunidade de hotelaria tem o tempo inteiro, né? Então, Legal. você vai escolhendo e se adaptando, se preparando. Ali, eu não quero. Estou hoje, por exemplo, na recepção do hotel, que é um dos departamentos que exige muito operacionalmente, mas quero seguir na hotelaria, mas não nessa posição. Então, eu tenho a possibilidade de migrar para outros departamentos.
muitos hotéis aproveitam os próprios funcionários em oportunidades que surgem e promovem. Então, assim, é muito fluido, né, a área da hotelaria e do turismo. Legal. Isso que eu ia te perguntar, os hotéis, eles dão essas oportunidades constantemente? Por exemplo, de migração de função, oportunidades talvez para funções talvez superiores. Sim, todos os hotéis que eu passei, tenho amigos, né, de profissão na hotelaria, todos têm a possibilidade de crescer. Acho que é muito da pessoa querer se desenvolver, né, Uhum. e do quanto ela está disposta a se desenvolver dentro daquela empresa ali, daquele hotel, enfim, que ela esteja exercendo funções. É, Conheço pessoas que começaram, por exemplo, como camareira, foram subindo de cargo e hoje já ocupam a posição de governanta, de gerente de governança, ou o cara que começou lá como técnico de manutenção, virou supervisor, coordenador, chegou a gerente. Então, assim, existe essa possibilidade de Legal. você crescer dentro do próprio departamento que você inicia, se for algo que você já se identifica do início ao fim, e tem possibilidade de você migrar para outros departamentos também. Então, eu já vi pessoas de recepção migrarem para departamentos comerciais, ou pessoas de restaurante migrar para recepção de hotel. Então, assim, acho que é muito do objetivo que você quer para a sua vida, pessoal, profissional, do quanto Sim. você se identifica e quanto você está disposto a se dedicar a alcançar o seu objetivo. Então, hoje estou garçom do restaurante, mas amanhã eu quero estar na recepção, depois eu quero estar no financeiro do hotel. Então, assim, eu já vi diversas vezes essa transição acontecer com colegas de profissão e em diversos hotéis também. Que bacana, que legal. Legal essa questão da oportunidade, né, de crescimento, da oportunidade de, às vezes, experimentar, né, outras funções que talvez possam trazer mais identificação. E deixa eu perguntar, você citou aí os cursos, né, que tem técnicos profissionalizantes, quais cursos que você considera, ou consideraria imprescindíveis para quem deseja trabalhar na área de hotelaria? Eu acredito que o Senac tem muitos cursos técnicos e cursos de área livre, né, que não necessariamente tem um nível técnico, mas que são voltados para a área da hotelaria. E de diversos departamentos, tanto operacionais quanto departamentos administrativos. Então, eu acho que para quem quer começar e talvez, ou até mesmo queira migrar de área, né, começar uma nova profissão, acho que esses cursos são o pontapé inicial. A gente tem a questão também muito do idioma, né? Então, assim, para trabalhar na hotelaria, não obrigatoriamente você Uhum. tenha que ter um idioma, porque depende muito do tamanho da propriedade, do tipo de propriedade, da localização, enfim, algumas demandas, porque às vezes é uma propriedade pequena e que não tem um público estrangeiro, então você não vai precisar utilizar uma segunda, uma terceira língua no seu dia a dia, mas eu acho que inglês e espanhol, pelo menos em nível básico, intermediário, acaba sendo cursos que são imprescindíveis para o profissional da hotelaria, do turismo, porque isso vai ser um diferencial para abrir portas para você galgar, né? Tanto cargos maiores, quanto até mesmo chegar numa rede hoteleira, conseguir adentrar numa rede hoteleira, ter um plano de carreira, então, ter as melhores oportunidades, podemos dizer assim, né? Então, tem isso. E para quem já tem, né, já está mais certo, tem a possibilidade de estar cursando um nível superior, então está ingressando em alguma universidade que ou forneça, né, o ensino do bacharelado, ou até mesmo técnico, a gente tem algumas universidades que é aquele curso que tem o nível superior, mas acaba sendo Uhum. mais curto, né, um período ali de 2 anos, ao invés de você... É o eu tenho tecnólogo, né? 4... Exato, tecnólogo. Não tenho 4 anos para dedicar um bacharel, mas eu tenho 2, 2 e meio, dependendo do curso para o tecnólogo, já é imprescindível para você Uhum. entrar no mercado com uma formação melhor, né? Legal, legal. E é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Para qualquer área, é necessário você se aperfeiçoar, é necessário você se credenciar, porque hoje o que tem faltado não é nem pessoas querendo trabalhar, mas é pessoas qualificadas, né? Pessoas que tenham a qualificação, que também não é só estudar, né, Malu? Não sei se você concorda Sim. comigo, porque às vezes a gente pode estudar, pode ir lá emitir o diploma, o certificado, mas às vezes não saber ali de fato a mão de obra, né? Não saber fazer a função.
Então, é necessário, além de estudar, você também se aplicar aquilo ali e se dedicar para que você seja um excelente profissional. Senão, a gente vai ser só mais um com certificado na mão, mas sem oportunidade. Legal, bacana. Eu gostei também disso que você falou sobre a questão do idioma, né? Que é algo praticamente universal. Acho que para a hotelaria deve ser ainda um pouco mais imprescindível, porque, de fato, dependendo, como você disse, da rede hoteleira, vai lidar com pessoas que são de outros países e que falam outros idiomas, então talvez isso seja aquele fora da curva, né? Aquele ponto fora da curva. Bacana, legal. E aí, quais habilidades, né? Você falou de falar sobre outros idiomas, mas quais habilidades você considera que são imprescindíveis para quem deseja trabalhar na área de hotelaria? Eu acho que comunicação é uma coisa assim imprescindível. Gostar de pessoas também, porque quem trabalha com hotelaria lida com pessoas o tempo Sim, inteiro. E aí, a comunicação alinhada, gostar de pessoas, você precisa lidar com outras pessoas e saber como tratar cada uma, né? Então, não só a gente fala que é o cliente interno, né? Que é aquele colega do departamento, porque você precisa dele e ele precisa de você. Então, se não houver uma boa comunicação entre os departamentos, ou hotel, o meio de hospedagem, não roda, porque daí não adianta o comercial vender se a governança não entrega o quarto limpo, se a manutenção não mantém o ar-condicionado funcionando, se a recepção não atende bem o hóspede quando ele chega. Então, assim, se os departamentos não se comunicam, se a roda da hotelaria não funciona, né, de uma forma equilibrada, a conta, no final das contas, não fecha, porque o hóspede está insatisfeito, ele vai pedir reembolso, enfim, N coisas acontecem, né? Então, eu enxergo como imprescindível isso, a comunicação e também saber lidar ali com adversidades, porque o meio hoteleiro é muito dinâmico, tudo acontece o tempo inteiro, né? E nenhum dia é igual ao outro. Então, a gente sim, identifica algumas determinadas situações que são parecidas, mas você sempre ter uma coisinha ali diferente, né? Então, a maneira como você lida com as situações dentro da hotelaria vai fazer total diferença para o tipo de profissional que você é. Então, se você lida de forma positiva, eu vi um problema, tá? Qual vai ser a minha atitude diante do problema? Eu vou buscar resolver junto com meus colegas, eu vou ficar focando no problema e quem que ocasionou o problema, por que o problema aconteceu, eu vou ficar remoendo, eu vou buscar uma solução rápida e ágil para a gente superar e o problema não acontecer novamente, né? Então, legal, são essas questões que eu acho que, assim, são habilidades imprescindíveis na hotelaria para que dê certo e para que você se destaque também, né? legal. Tem uma frase que é bem interessante, né? Que se você sempre traz problema, pode ser que você também seja um problema, né? Então, vai muito no que você está dizendo. E hoje também é uma coisa que está um pouco escassa também no mercado, né? A gente sempre bate nessa tecla de que precisa ter também essas questões de trabalhar em equipe, né? Saber cooperar para o time, saber cooperar para a equipe, saber se relacionar não somente com o público, como você falou, mas também com o seu colega de trabalho, porque é aquilo que você falou, né? Vocês estão oferecendo um serviço e muitas vezes o que vocês estão oferecendo não é algo tangível, mas é uma experiência para aquela pessoa, né, que é o hóspede ali do hotel e tudo mais. Então, o que está sendo avaliado é a experiência que ele está tendo ao ser atendido por vocês, né? Ser recepcionado por vocês. Então, tem uma responsabilidade aí, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um equilíbrio, e é muito bem o que você falou. Eu imagino que seja um desafio muitas vezes, né? Sim, e tem uma questão também que o pessoal fala. A pessoa, quando ela tem uma boa experiência, porque assim, é o que você falou, hotelaria basicamente é a experiência. Você Isso, vende um sonho para a pessoa. E isso. o seu serviço, o seu atendimento vai impactar. Porque muitas daquelas pessoas ali, tem gente que está a trabalho, mas assim, a maior parte está a lazer. Então, ela se planejou meses para estar ali curtindo aquele momento, e qualquer coisinha que saia fora do planejamento dela vai estragar a experiência. E é aquilo que falam, então, assim, a pessoa que tem uma experiência ruim, ela vai falar para, sei lá, 5, 10, 15, 20 pessoas. Ela não vai te indicar. É o marketing boca a boca. Mas quando ela tem Sim, experiência boa, no máximo ela vai indicar para 2, 3 numa roda de conversa. Então, o aspecto negativo sempre tende a impactar muito mais a pessoa
do que o aspecto positivo. Então, você tem que trabalhar para sempre ter boas avaliações. E dependendo do seu cargo, por exemplo, eu, enquanto cargo comercial, muitas das vendas é o seu nome, porque foi a Malu que me vendeu, foi a Malu Você é que negociou referência. comigo, você é a referência. Então, se der qualquer coisa errada, com uma demanda de grupo, por exemplo, ele vai reclamar com a Malu. Malu, olha, você me vendeu o serviço X, Y, Z, não foi entregue, estou insatisfeito. E aí, ali o relacionamento fica abalado, e para eu recuperar essa venda, para que ele venha um ano que vem de novo, que ele venha em outro momento, é muito difícil, porque a experiência dele foi ruim. Eu dei a minha palavra, eu fiz uma venda para ele, eu prometi entregar um serviço, e que os meus colegas de trabalho infelizmente não atenderam a expectativa, né? Então impacta o meu trabalho quanto profissional e impacta a propriedade, porque é uma Sim. venda, é um cliente que perde e que vai falar mal para outros futuros clientes potenciais, né? O interessante é que na sua posição, né, muitas vezes você está ali até para consolidar esse cliente, né? Porque o ideal não é que ele vá, que ele se hospede muitas vezes no hotel uma vez só, né? Mas que você consolide aquele cliente, aí tá, toda vez que ele estiver naquela cidade, ele vai, né, tá ali com vocês, porque isso é importante, né? É como você falou, coloca em xeque toda o nome ali da empresa, todo o nome do serviço, né, prestado. E o seu também. Acaba que o seu também. Muito interessante, Malu. E deixa eu fazer uma pergunta agora um pouco mais profissional. Como é que funciona o contrato de trabalho de um profissional de hotelaria? É CLT, contrato, existe também a opção de freelancer? Como é que funciona? A hotelaria, por ser dinâmica, você tem todos os tipos de contratos vigentes, então depende muito do setor, Uhum, e do cargo. Então, por exemplo, você tem cargos CLT, né, que são pessoas que exercem ali uma carga horária específica, com um salário fixo normalmente, dependendo do departamento ou da propriedade, tem sim uma variável, né, adicional ali. Tem as opções também agora, né, do MEI, do PJ, que é aquele consultor, então sim, ele presta o serviço para o hotel, um determinado serviço específico, sem ter aquele vínculo empregatício, né, garantido ali por legislação. E tem também o freela. Normalmente, o freela são mais os departamentos operacionais, e costuma acontecer muito em alta demanda, né, alta temporada. Então, o hotel tem ele o período de baixa, o período de férias é alta, a equipe de recepção, de reservas, enfim, restaurante, governança, não supre a demanda na alta, porque é um volume muito alto, né, de trabalho, e acaba sim, contratando pessoas freelance extra, né, para suprir ali temporariamente, porque sabe que, sei lá, a alta normalmente acaba sendo no final do ano e meado do ano, período de férias, né, de uma maneira geral. Então, vai sim, durar 2, 3 meses. E aí, depois, encerra ali a demanda, né? Eventos, hotéis que têm salões de eventos e congressos, costumam também contratar freela, ou para segurança do evento, ou para ser montador, para cuidar da parte de alimentos e bebidas, enfim. Então, na hotelaria, existe a gama de atribuir, né, todos os modelos de contrato. E aí, claro, mais uma vez, vai depender muito do seu, da sua qualificação, né, do que você procura também, porque a gente conhece pessoas que preferem trabalhar de freela do que ter ali um vínculo empregatício, uma obrigatoriedade com uma única empresa, então às vezes presta serviço para várias empresas, e tudo bem, é uma escolha da pessoa, né? E tem ali quem prefere também trabalhar mais com a consultoria, né? Dar uma determinada consultoria. Então, vai muito do que você quer, da sua qualificação e do que também está disponível no mercado. Porque a gente sim. sabe que o mercado de trabalho está difícil, né? Então, às vezes, a pessoa quer trabalhar de CLT, mas a oportunidade que está batendo na porta da lei de freela. Então, ela pega aquela oportunidade de freela, porque é uma porta que ela abre para, se o hotel precisar e ela prestar um serviço bom, ela vai ser efetivada. E eu já vi isso acontecer em algumas situações. Então, assim, é super Isso que eu ia plausível. perguntar. Existe muita recorrência disso acontecer, de uma pessoa prestar um serviço freelancer e ser efetivada? Eu conheço algumas pessoas que, na área de eventos, principalmente, prestaram serviço de freela em um determinado momento,
e que é aquela coisa, virou uma recorrência, né? Chamou uma vez, prestou um bom serviço, chamou duas, prestou um bom serviço, enfim. Até que surgiu a oportunidade de uma vaga de CLT e a pessoa foi contratada. Justamente porque, enquanto freela, ela já demonstrou profissionalismo, né, qualificação, para que ela pudesse ser contratada. Então, assim, existe sim essa possibilidade. Entendi. Legal, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. As atividades de trabalho, né, de um profissional de hotelaria, e mais especificamente na sua função, né? Na maior parte do tempo são realizadas estando sentada, em pé, andando, como é que é essa dinâmica de função? E aí você pode também citar outras funções que talvez tenham uma outra dinâmica de trabalho. As minhas últimas funções dentro da hotelaria foram em cargos mais administrativos, como mencionei, né, Sim. na parte comercial. Então, naturalmente, acabava sendo um trabalho mais sentado, administrativo ali de computador, de ligação, de fazer o contato com o cliente por e-mail, telefone, enviar cotações, contratos. Então, acaba sendo mais um trabalho sentado. A gente recebia visitas dos clientes que queriam conhecer os espaços de eventos, queriam conhecer o hotel, e aí, nesses momentos, a gente fazia um tour, né, pela propriedade, explicando os serviços, exaltando as nossas qualidades para que aquela pessoa viesse a fechar a negociação, né? Mas outros departamentos acabam fazendo as funções muito mais em pé. Então, quando a gente fala da recepção, normalmente recepções de hotel, poucas você vai ver que tem alguma banqueta, alguma coisa ali para o recepcionista se sentar, descansar. Normalmente o turno é totalmente em pé, né? Durante ali 6 a 8 horas, dependendo da escala Uhum. da pessoa. Tem até hotéis que praticam a escala de 12 por 36, né? Então, são 12 horas praticamente em pé. Ali no balcão exige muito de postura, coluna. Algumas pessoas ficam até com dor, cansado, e é normal, porque são muitas horas em pé, né? Governança, por exemplo, é um trabalho muito em pé também, empurrando o carrinho com enxoval, aí sobe enxoval limpo, desce enxoval sujo, movimenta muito a coluna para baixar, para fazer limpeza, para arrumar a cama. Manutenção do departamento também, que é muito em pé, né, que fica andando nos andares para prestar ali o suporte. Já o administrativo financeiro acaba sendo também um trabalho mais sentado, mais computador, né, de e-mail, de fechamento de conta, fechamento de pagamento, enfim. Então, a gente pode resumir assim, os cargos operacionais normalmente têm esse escopo de trabalho do dia a dia de ser mais em pé, de mais movimentação pela propriedade, né? E os cargos mais administrativos geralmente sentados, telefone, e-mail, computador. E aí, falando de escala, já aproveitando, né? O administrativo Sim. costuma ser dias de semana, aquela coisa de 5 por 2, né? De segunda a sexta, costuma folgar, feriado, finais de semana, dependendo do departamento, às vezes faz um plantão no final de semana ou não. E os operacionais acabam sendo 12 por 36 ou 6 por 1, né? Que é aquela coisa da segunda a sábado, folga domingo, tem um domingo no mês, enfim. Então, é mais ou menos assim. Em resumo, tem essa diferença, né, do operacional, um pouco mais agitado, um pouco mais movimentado, para o administrativo, que não deixa de ser movimentado, porém, ali numa coisa mais mental, talvez, né? Não Exato, sei se eu tem estou isso. sendo correto. Isso é um trabalho mais físico, um esforço mais Sim, físico, né, na operação, e um esforço mais mental na parte é, administrativa, né? sim, legal, legal. Bom, você já respondeu sobre a jornada de trabalho, existem vários tipos de escala, né? Existem ali, talvez, é, alguns plantões que muitas vezes são em final de semana, né, como você mesmo disse. Existe também a escala 12 por 36, que é uma escala muito comum, né, também, que é o dia sim, dia não, famoso dia sim, dia não, Uhum. né? E quanto a essa questão da saúde, né, porque sendo operacional ou sendo administrativo, físico ou mental, ambos lidam com a saúde, né? E aí quais são as condutas, né, que costumam ser adotadas até para prevenir essa questão da saúde, para evitar riscos, né, químicos, psicológicos, físicos, biológicos, como é que são feitas essas condutas dos profissionais que trabalham no ramo da hotelaria, até mesmo na hora do serviço também. A maioria dos hotéis, né, de médio e grande porte tem a CIPA, né, internamente, que Bacana. é um grupo
de maneira assim resumida, que é responsável pela segurança do trabalho como um todo, né? Para que as práticas boas sejam implementadas, executadas e também vigiadas e respeitadas, exatamente. Uhum. Então, para quem trabalha muito administrativo, apesar de não ter esforço físico, de peso, de movimentação do hotel para um lado e para o outro, você tem questão de postura, porque fica muito tempo sentado, então tem a questão da lombar, da coluna, risco de tendinite, o movimento repetitivo de mouse e teclado o tempo inteiro, tem a questão da localização do monitor, a altura do monitor, enfim, tem várias coisas ali que a segurança do trabalho recomenda para que fisicamente o funcionário seja apto para exercer suas funções sem que ele seja prejudicado, né? E que isso desencadeie, enfim, em doenças realmente físicas. Falando do lado mental, né, da parte administrativa e, enfim, operacional também, hoje em dia a gente tem falado muito, né, sobre saúde mental, sobre doenças mentais, cada vez mais isso tem sido menos um tabu. Então a gente tem aí pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, TDAH, autismo, que tem diversos graus, então às vezes as pessoas fisicamente olha e fala, fulano é normal, mas ele pode ter que ter um grau ali, uma deficiência, e que só não é diagnosticado, até porque até um tempo atrás era muito tabu, né, falar sobre essas doenças mentais. Fulano não tem ansiedade, isso é frescura, fulano não tem depressão, isso é frescura, é bobeira, isso não existe, né? Então, assim, existe sim, eu mesma já passei por diversos momentos de ansiedade, principalmente quando a gente fala de hotelaria, né? A gente fala muito de cobrança, de metas, de objetivos a ser alcançado, muita pressão. E, às vezes, a maneira como isso ocorre, e está tudo bem você ter meta, você ter pressão, porque você precisa entregar resultado, você precisa fazer a máquina ali girar, o seu trabalho gera receita, a receita gera o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas, enfim. Mas a gente tem que entender até que ponto é saudável e até que ponto não, né? Ultrapassa ali o limite. Então, na parte administrativa tem isso. Muitos hotéis fazem campanhas internas justamente para que o funcionário não sofra com isso, ou que dão apoio mesmo, né? Faz algumas campanhas. Eu trabalhei numa rede hoteleira que tinha campanhas de alimentação saudável, então tinha um determinado horário que distribuía frutas para os funcionários para estimulava que eles tivessem um horário específico fora o horário do expediente, para fazer uma atividade física em conjunto, porque é aquela coisa de um chama o outro, um incentiva o outro. Então, assim, existem hotéis, redes hoteleiras que se preocupam com isso, e é o básico, eu acho, assim, sabe? Hoje em dia, eu acho que isso é o básico, a gente lida com pessoas, a gente lida com seres humanos e não com máquinas, né? E aí, na parte do operacional, isso também é válido. Então, eles também têm pressão, as camareiras, porque tem que entregar X quartos limpos, arrumados ao final do expediente, a manutenção. Então, existe uma cobrança, que além da hotelaria, acontece em toda empresa, né? E aí, claro, dependendo do departamento, tem ali uma recomendação maior. Então, camareira, manutenção, tem que ter os EPIs, né, que os equipamentos ali de segurança individual, protetor auricular, no caso da manutenção, se for furar alguma coisa, a camareira tem que estar de luva, tem que estar de... Eu não sei se o nome correto é Crocs, né, mas aquele sapato ali que protege o pé, para ela não cortar o pé, para ela não se machucar, enfim. Por causa da manutenção, aquela bota ali também tem que proteger, o uniforme, então, assim, tudo isso é levado em consideração para garantir a segurança física e mental também ali do funcionário, né? Então, tem hotéis que oferecem pelo plano de saúde, que é uma coisa muito importante. Então, tem a opção da pessoa fazer um tratamento psicológico, ter uma terapia, acesso até mesmo se precisar ir ao médico, uma consulta, para o caso de, né, precaver ou tratar alguma doença física e mental que possa surgir ali, né, não só por causas de trabalho, porque a gente sabe que às vezes muitas questões pessoais desencadeiam também, Verdade. E aí acaba refletindo no trabalho, mas se for por causa do trabalho também, que a pessoa consiga, né, buscar um tratamento, independente de qual seja a causa ali que esteja, né, atrapalhando, porque a gente sabe que a pessoa, o ser humano doente, ele não vai produzir. Então, acho que a função da empresa é cuidar mesmo do bem ativo que é o ser humano, seu funcionário,
se você também quiser continuar tendo lucro, né? Porque não adianta você ter pessoas doentes ali, ela não vai produzir, ela vai estar insatisfeita, ela não vai indicar a empresa para outros bons funcionários, outros bons profissionais, que se ela conhecer alguém que seja bom, ela fala assim, não, não vem para cá não, porque aqui não é legal, não recomendo. Então, Verdade. acho que tem esses pontos, sabe? Legal. Você tocou num ponto aí que realmente a pessoa precisa, independente de qual área for, né? As pressões, elas são normais, ela é a vida, ela é o jogo da vida, né? Mas é necessário que a pessoa, o profissional, o indivíduo, é, na sua individualidade, entender, né, quais são os seus limites. Hoje, muitas pessoas são acometidas de burnout, né? Que é aquele cansaço físico, mental, estresse acumulado, e que muitas vezes pode gerar coisas mais graves. Então, é extremamente a gente ficar ligado nisso, porque isso aí está sujeito, qualquer um está sujeito. Hoje, numa época tão corrida, então, uma vida tão pressionada que a gente vive, está ainda pior. Então, acredito que precisa se haver esse equilíbrio, né? O trabalho, mas a saúde também tem que estar ali em dia também. Legal. É, Malu, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua graduação, né? Como é que conecta a sua função de hotelaria à sua graduação de turismo? Então, na faculdade de turismo, né, a gente vê ali uma parte da hotelaria. Eu sempre falei que eu não queria trabalhar em hotel, porque eu sempre achei o hotel muito corrido. E era, sabe, muito dinâmico, muito acelerado. É, Só que a hotelaria, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em turismo, é uma das Sim, primeiras oportunidades que surgem para estágio, para trabalho, porque são muitos meios de hospedagem. Então, quando a gente fala de oferta versus demanda, né, de mercado, tem muito disso. E o hotel acaba sendo a primeira porta ali para o mercado de trabalho, seja para o turismólogo, seja para o hoteleiro. Então, é muito mais fácil, porque para trabalhar numa agência, normalmente as agências exigem, né, uma certa experiência, o conhecimento básico de alguns sistemas específicos de GDS, enfim, algumas questões, e que para a pessoa que está ali na universidade, ela não tem essa experiência, ela não tem aquela famosa premissa, né? Como é que eu vou ter experiência se você não está me dando a se eu não oportunidade de eu trabalhar. ter uma experiência de eu Sim, trabalhar, né? é o dilema do profissional. Exatamente. Então, eu comecei estagiária num hotel em Teresópolis, na época, porque o curso de turismo da UERJ era em Teresópolis, hoje é na UERJ Uhum. Maracanã, né? E aí fui crescendo ali no hotel, de estagiária fui efetivada para reservas, depois eu voltei para o Rio, aí já estava com a experiência em reservas, continuei em hotelaria, tive a oportunidade, um pouquinho antes da pandemia, de ir para uma agência, porque eu queria estar do outro lado, então eu queria entender o outro lado também do turismo. Tipo, já conheço hotelaria, já tenho uma experiência, agora eu vou tentar uma outra área do turismo para ver se eu me identifico. Super me identifiquei também com a agência, que eu trabalhei na época, mas aí veio a pandemia, infelizmente, né? A gente Mudou o teve plano. muitos desligamentos, não só na área de turismo, mas em diversas profissões. Fiquei um tempo parada, voltei para a hotelaria, falei, vou voltar para a minha origem, porque, mais uma vez, é exatamente isso, a hotelaria sempre tem oportunidade. Então, assim, buscar mesmo. Eu até demorei um pouquinho para voltar, porque as oportunidades que tinham na época, e logo de cara, não eram oportunidades que me agradavam. Então, eu falei assim, não, então eu prefiro esperar um pouquinho mais e regressar ao mercado dentro de uma oportunidade que faça sentido para mim, do que só pegar qualquer cargo, né? E aí retornei para a hotelaria, recentemente saí da hotelaria de novo. Agora estou um terceiro lado da moeda. Então, hoje eu trabalho na administradora de hotéis. Atualmente, eu estou no cargo de RM, né? Estou cuidando ali da estratégia de receita, que toda a minha bagagem de reservas, de comercial, de agência, enfim, contribuíram para a experiência atual, né? Então, só corrobora com o que eu já disse. Então, o turismo e a hotelaria ele é muito dinâmico. Então, se você consegue migrar de departamentos, você consegue migrar de áreas, desde que você se dedique, né? Você busque as determinadas qualificações, enfim, e faça sentido para você, né? Eu saí da hotelaria de novo porque já não estava mais fazendo sentido. Falei, eu vou procurar aqui, achei uma oportunidade, me candidatei e é isso, sabe? Então, eu acho que a faculdade do turismo de hotelaria
não vai te rotular para que você seja ou turismólogo especificamente, você só vai, sei lá, pensar em planejamento turístico, ou você só vai ser hoteleiro. Isso é muito... Quem vai definir é você. As oportunidades que você quer correr atrás. Então, se você quer ir para agência, você vai. Se você quer ir para hotelaria, um meio de hospedagem, você vai. Seja um meio de hospedagem pequeno, porque eu conheço pessoas que trabalham em meio de hospedagem pequeno, amam. E tem gente que não, eu quero ir para uma rede internacional hoteleira, eu quero ir para um outro lugar, eu quero ir para fora do país, quero fazer intercâmbio, eu quero, enfim, trabalhar com outras coisas envolvendo turismo, e tudo bem. Legal. Eu quero fazer uma pergunta sobre mercado também, que você falou que tem muita Uhum. oportunidade, né? Como é que é o mercado para quem deseja atuar na profissão, e como é que a pessoa, ela se candidata, né? Você já falou sobre a questão de curso, de qualificação e tudo mais, mas a pessoa quer trabalhar na hotelaria, no ramo da hotelaria, né? Como é que está o mercado para isso e como é que a pessoa se candidata a uma vaga? O mercado da hotelaria, normalmente, assim, você vai ter uma variedade maior de vagas em cargos mais operacionais. Então, assim, para quem nunca teve nenhuma experiência, é onde você vai começar mesmo, né? Então, é aquela coisa que eu falei lá no início. Então, é escolher uma área que você se identifique para você começar, e a partir dali você ir crescendo e você ir buscando, né, alcançar novos patamares. Falando de onde eu encontro vaga, onde que eu Uhum. consigo, né, entrar, LinkedIn eu acho que é a maior ferramenta que existe, né? Então, assim, não só para hotelaria, mas como um todo. Você consegue criar filtros de vagas específicas e o próprio LinkedIn vai te notificar ali do que faz sentido para você. A gente tem muitos recrutadores que também, a depender do seu perfil ali, te procuram. Eu sou uma pessoa meio off no LinkedIn. Eu confesso que eu atualizo sempre que eu mudo de cargo, de empresa, mas eu não sou muito ativa de ficar criando postagens, de ficar interagindo com as postagens das outras pessoas. E então, mas ainda assim, só atualizando o meu LinkedIn com a experiência que eu tenho, eu já fui procurada algumas vezes por Poxa, empresas legal. me mandando direct, oferecendo. Até mesmo empresas não ligadas à área de hotelaria e turismo, por conta da experiência comercial. Porque a gente brinca que quem é vendedor, né? Que quem vende uma água vende qualquer coisa. Se você é o vendedor raiz, você vende tudo muito bem. Você só Verdade. precisa conhecer o produto, ter confiança e vender. Você não precisa se limitar a você só comercial de hotel, né? É, então, assim, claro que entre vender uma hospedagem e vender um carro são coisas bem distintas. Mas se me ensinar como é que mexe no carro, quais as principais funções, a gente vende junto. Então, assim, o LinkedIn eu acho que é a principal ferramenta hoje no meio de trabalho. Então, ter um LinkedIn com uma foto boa, não uma foto, nem precisa ser uma foto necessariamente você totalmente formal, de palito de terno, enfim, alguma assim, mas uma foto clara, objetiva, que passe uma imagem boa para a empresa, porque, infelizmente, o mercado de trabalho tem muito a ver com imagem também, né? Sua imagem pessoal. Então, ter o LinkedIn atualizado com as informações, a sua experiência. Eu, particularmente, gosto de colocar no meu currículo, no meu LinkedIn, o escopo das funções que eu exerço dentro de um determinado cargo, porque isso passa para quem está lendo o meu LinkedIn, que ele vai entender o que é o meu dia a dia, o que eu faço ali. Então, faz diferença do que eu só colocar, sei lá, coordenadora comercial. Tá, mas enquanto coordenadora comercial, quais são suas funções? Então, Isso eu vou aí. colocar lá que eu vou administrar uma equipe, que eu tenho metas a serem atingidas, que eu elaboro os contratos, que eu faço os cadastros, que eu faço, enfim. Então, acho que isso faz muita diferença no currículo e no LinkedIn, né? E a gente, infelizmente, carece muito de currículos. Às vezes a pessoa é boa, mas ela não sabe criar um currículo. Sim. Então, eu já recebi diversos currículos com erros de digitação bobas, assim, que é só uma questão de atenção. Quando eu recebo, se for um conhecido meu, eu falo assim, você aceita uma dica? Eu falo lá e dou a dica para a pessoa. Às vezes a foto, então assim, eu particularmente não coloco foto no meu currículo. Acho que se a empresa quiser me contratar, independente de aparência, ela vai me Uhum. contratar, até porque eu já tive casos de discriminação em um local de trabalho por conta do meu cabelo afro, enfim. Então,
no meu caso, né, enquanto mulher negra, sei que tem essa questão do racismo, então eu prefiro nem colocar a foto para que eu já não passe por um filtro racista ali inicial. Já corra esse risco, né? Infelizmente. Exato. Infelizmente acontece, e assim, eu já senti na pele isso. Então, essa questão da foto, de como que você constrói o texto, a preocupação de não botar 3, 4, 5 folhas de currículo. Então, assim, atualiza o seu currículo para aquela vaga, faz ele fazer sentido para a pessoa que está te recrutando. Então, se eu estou indo para uma vaga, sei lá, comercial, eu já tive experiência em recepção, dependendo do qual hotel e tal, acho que talvez, se eu entender que não faz sentido para a vaga, para aquele escopo, não tem por que eu colocar só para ser mais uma experiência, para encher o currículo, para dar 2, 3 páginas, porque a gente sabe que 2, 3 páginas de currículo não necessariamente vai fazer com que você seja contratado ou que a sua Verdade. experiência seja válida para aquela empresa e para aquela vaga, né? Então, eu acho que é isso. Grupos de WhatsApp, existem grupos de WhatsApp para vagas na hotelaria, que as pessoas compartilham ali o tempo inteiro, tanto recrutadores estão nesses grupos, gerentes, líderes de diversos níveis procurando talentos, e assim também tem talentos mandando currículo nesses grupos, né? Acho que eu particularmente não uso muito, mas Facebook também tem aquelas comunidades, aqueles grupos. Hoje a gente está na era digital, né? Então o fluxo de Verdade. informação é muito mais fácil, né? E uma coisa também que é clássica, nunca sai de moda, faz um filtro ali dos hotéis mais próximos da sua residência, do seu bairro, entra no site, dá uma ligada, para qual e-mail eu posso mandar meu currículo, mesmo que não tenha uma vaga específica, mas muitos hotéis costumam manter como se fosse um banco de dados, para sempre que tem uma vaga ir lá filtrar e conseguir identificar algum talento ali perdido. E é isso. Maneiro, legal. Mão de obra nunca é demais, né? E sempre está sendo pedido, né? No mercado de trabalho, no mundo corporativo. E a sua dica do LinkedIn é perfeita, tá? Porque poucas pessoas, né? Às vezes no popular, poucas pessoas conhecem o LinkedIn. E quanto ele é bom, né? Para isso, é mais conhecido como a rede social corporativa, né? A rede social do profissional. E lá você pode fazer o seu currículo, como ela falou, especificidade é totalmente liberado, né? Você precisa ser específico naquilo que você faz. E ela já deu várias dicas aí também de currículo, então aproveitem essas dicas aí. Maria Lúcia, a gente está chegando ao fim, tá? Felizmente, foi um papo super muito abrangente, né? Bastante conteúdo aí, bastante experiência que a gente conseguiu absorver aqui. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta, né? Que é o conselho que você daria para os jovens que estão cogitando a possibilidade de ingressar na área da hotelaria. Eu acho que é investir em ser um bom profissional, né? Além da qualificação, que é o que você falou. Muitas das vezes as pessoas têm qualificação, têm diploma, mas não são bons profissionais. Então, eu acho que você consegue ingressar com uma qualificação mais básica e se destacar pelo profissional que você é, né? E aí o restante da qualificação você vai correndo atrás ali com a experiência, né? Focar nessa questão da comunicação e também do serviço, né, do bem servir, enfim, ter a empatia pelo seu cliente final e pelo seu cliente interno, pelo seu colega. Então, hoje você ajuda ele, mas amanhã é você que pode precisar de ajuda, né? Então, e também procurar uma área que faça sentido, porque se você entrar na hotelaria, numa área que você tem zero conexão, você não vai ficar porque não vai ser algo prazeroso. Então, assim, porque a hotelaria, como eu falei, é muito dinâmica, muito corrido. Então, se você está num ambiente muito dinâmico, né, que tudo acontece ao mesmo tempo, e fazendo algo que você não se identifica, você não vai ser feliz ali, você não vai entregar um bom serviço, você não vai conseguir se desenvolver, muito pelo contrário, você vai acumular frustrações, né? Sim. Então, por exemplo, eu não me vejo numa área financeira da hotelaria. Então, assim, eu vou estar fazendo algo que eu não gosto, com medo de errar, já que eu não sou muito boa em exatas, né, com uma pressão maior ainda, e eu auto me cobro o tempo inteiro. Então, assim, não vai ser saudável físico, psicologicamente, não vai ser saudável para o empreendimento. Então, o conselho é esse: comunicação, tenta se qualificar da maneira do possível que você conseguir, né?
se não de imediato agora, mas vai traçando planos, vai traçando objetivos para você ir conquistando ao longo da sua carreira e tentar se dedicar com algo que você realmente goste. Ou então, meu pontapé inicial na hotelaria vai ser no setor que eu não me identifico tanto, mas já com foco que daqui a 3 meses, 4 meses, 6, enfim, eu vou me dedicar, vou fazer tão bem esse serviço que as outras pessoas vão ver e eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir migrar para um departamento que eu quero, para algo que seja melhor. Então, acho que é esse o conselho, assim. Muito legal. Felizmente chegamos ao fim e esse bate-papo foi muito rico, muito valioso, várias dicas aí para quem talvez já até trabalhe ou deseja trabalhar na área, no ramo de hotelaria. Teve muitas dicas preciosas hoje com a Malu. Malu, quero deixar a oportunidade para você dar suas considerações finais. Se quiser divulgar uma rede social, um Instagram, pode ficar à vontade também, tá bom? Gente, então a consideração final é essa. Agradeço novamente o convite, fiquei realmente muito feliz de poder estar aqui falando, compartilhando um pouco, né, da minha experiência com você, Thiago, e com os ouvintes aqui que acompanham, né, o podcast. Eu acho que eu vou deixar o meu Instagram, mas eu não falo muito sobre hotelaria nem nada lá. E tem o meu LinkedIn. No meu LinkedIn é Maria Lúcia dos Santos mesmo. Vocês podem dar Legal. uma olhada lá, quem quiser. Então, tipo, pegar essas dicas aí do perfil, né? Não vão ter muitas publicações, mas eu acho que já dá para dar uma ajuda. Uma dica também que eu posso dar para quem está começando, que não sabe montar um currículo, tem alguma dúvida. Chat GPT está aí para ajudar, né? Então, coloca lá um comando, preciso de um currículo sucinto, profissional, com as devidas informações, e coloca lá suas informações, que o chat GPT vai fazer esse trabalho para você, vai te ajudar, né? Acho que tudo que é ferramenta nova, se a gente consegue utilizar a nosso favor, é super válido, né? Então, inteligência artificial, para algumas coisas, ajuda bastante se você souber usar ela da maneira correta. Então, o conselho é esse. Meu Instagram é Maria_Lúcia, com 2 U's, fica Lúcia. E aí, se alguém tiver interesse, pode me seguir lá. E é isso. Muito obrigada aí pela audiência novamente. Legal, nós que te agradecemos, tá? Obrigado aí pela disponibilidade. Esse foi mais um Avalie e Realize. Hoje falamos sobre telaria. A Malu trouxe bastante conteúdo para a gente, bastante experiência, né? Ela que já tem uma caminhada aí no ramo. E você que assistiu a gente, pega essas dicas, pega essa inspiração e coloca em prática. É um ramo profissional onde você tem muita oportunidade, como ela mesmo disse aqui. Esse foi o Avalie e Realize. Até o próximo. Valeu!